Fala pessoal do Brasil que ainda resiste, aqui é Augusto Pacheco no comando do programa Rivonews, a sua dose de Rivotril semanal sem prescrição médica, que por uma total falta de amor próprio e ao que parece com muito tempo sobrando também, ajudarei a espremer o que resta de sanidade ou vergonha em Pindorama. A nossa equipe infelizmente conta com o Bruno nas análises que ninguém quer ouvir, eu já avisei isso pra ele, e ao Laudelino com seus comentários absolutamente sem graças. E digo pra vocês, é sem graça mesmo, tá? É o que temos pra hoje. E já que o Brasil resistiu a mais uma semana, vamos ver quais foram os destaques ou as vergonhas passadas no débito ou no crédito. Escolha o seu ansiolítico preferido, não curta, não compartilhe, não comente, é sério, tá? Não sabemos se estaremos aqui na semana que vem também, ou seja, não se inscreva também e vamos lá que daqui pra frente é só pra trás. Hoje vamos falar de anistia, uma palavra que todo brasileiro já ouviu, mas poucos realmente entendem. E como sempre, algo que deveria ser simples vira um circo político. Antes de entrarmos no absurdo que é a nossa realidade, vamos chamar nosso historiador frustrado e escritor de livros que ninguém lê, Laudelino, para explicar o que diabos é anistia e de onde veio essa ideia de perdoar todo mundo de uma vez só. Explica pra gente, Laudelino. Ok, obrigado aí pela apresentação motivacional, Augusto, mas se você abrisse um livro de vez em quando, talvez soubesse disso, mas vamos lá. A palavra anistia vem do grego amnestia, que significa literalmente esquecimento. É como se o Estado dissesse, olha, vamos fingir que aquele crime não aconteceu. É diferente do indulto ou diferente do próprio perdão individual, porque a anistia apaga o próprio crime, não apenas a pena. Some tudo. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Seria mais ou menos o seguinte: eu esqueço o aniversário de casamento. E aí minha esposa, ela fala pra mim, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas aí ela fica jogando na minha cara durante 30 anos, justamente aquele dia que eu esqueci do nosso aniversário de casamento. É isso? Ô Bruno, olha só, acho que você precisa, na verdade, de um advogado para o seu casamento, mas não um advogado de anistia, tá? Eu conheço bem a sua esposa e eu acho que no seu caso será um desaparecimento mesmo, entendeu? Então precisa de outro tipo de advogado. Como eu dizia ali antes de ser interrompido pelos especialistas em relacionamentos aqui, a prática da anistia remonta à Grécia Antiga, lá por volta de 403 a.C., após uma guerra civil lá em Atenas, foi declarada, né, uma anistia para restaurar aí a paz social, né? E os atenienses até fizeram um juramento muito bonito, né? Um juramento que dizia: não guardarei rancor contra ninguém. Parece que os gregos eram melhores que nós nesse negócio de perdoar, né? Sabe que hoje em dia eu tava pensando que o povo ainda guarda rancor daquelas postagens de 15 anos atrás lá no Orkut, cara. A anistia sempre teve um propósito social, político muito claro, que era pacificar a sociedade após períodos de grande turbulência. Os romanos também a utilizavam. Na verdade, quase todas as civilizações adotaram formas de anistia em algum momento. Tá, mas isso não seria uma forma dos poderosos justamente criarem um mecanismo para se livrar de um problema que eles mesmos causaram? Então, a anistia tem sido usada tanto por regimes autoritários para apagar os seus crimes, quanto por democracias para superar divisões profundas. No geral, acontece quando o esquecimento jurídico aí de certos atos que são realizados, né? Isso é considerado mais benéfico para a sociedade do que a punição em si. É uma espécie de um reset social. Ah, sim. Sim, claro. É aquele famoso Ctrl-Alt-Del, né? Que eu tanto queria na minha vida depois de tanta coisa errada que eu já fiz, né? Nossa, que vergonha. Mas não é só no Brasil que temos essa mania de anistia. Vamos ver como isso funciona em outros lugares do mundo. Bruno,
Você que é o cara das análises, que ninguém pediu, o que você encontrou na sua pesquisa lá no ChatGPT, que já trouxe tudo pronto para ti, fala aí pro pessoal. Tá, mas vejam vocês, nós vamos falar da África do Sul. Na África do Sul, eu vou até abrir aqui para a gente poder fazer uma análise mais clara, mais sucinta sobre o país, né? Na verdade, eles são provavelmente o exemplo mais famoso do uso de anistias, né? Por quê? Porque no fim do apartheid, eles simplesmente, em vez de punir a população, o que eles fizeram? Eles criaram uma comissão de verdade e reconciliação, vejam vocês, né? E é interessante a gente analisar o contexto da África do Sul, porque na verdade eles criaram um mecanismo que condicionava a anistia a quase uma confissão, né? A confissão completa dos crimes de todos os que seriam anistiados, né? Que na verdade, né, não era um perdão cego, era de fato, né, um perdão com verdade. Olha que coisa bacana, olha que maravilha, né? Porque na verdade o acusado, ele tinha que contar tudo em mínimos detalhes para poder receber a sua anistia. Imagina isso aí no Brasil, cara. Confesse tudo e será perdoado. Nossa, cara, a turma pegaria as confissões para entrar na justiça de novo, com certeza. Agora, olhem que coisa maravilhosa aconteceu, por exemplo, na Espanha. Logo após a morte do ditador Franco, veio um acordo chamado Pacto do Esquecimento, que na verdade eles usaram isso para facilitar a transição para um Estado democrático, para a democracia atual. Eles concordaram basicamente em enterrar tudo aquilo no passado, em colocar tudo aquilo, né, dentro de uma vala e esquecer, para poder fazer com que a Espanha tivesse um futuro democrático. Olha que maravilha, né? E também, não obstante, na Argentina. Olhem só, gente, na Argentina houve, né, uma anistia que depois ela foi revogada, né? E essa revogação fez com que todos aqueles militares, aquele pessoal que jogava comunista de helicóptero, eles fossem parar novamente no banco dos réus. Olha que maravilha como a interpretação da anistia ela pode mudar de acordo com o tempo e de acordo com a sociedade. Mas claro, né? Tudo para melhorar a sociedade. Vejam só que maravilha. Nesse caso, é como dizia minha avó, né? Varrer a sujeira para debaixo do tapete não limpa a casa. Só cria um caroço no tapete que mais cedo ou mais tarde tu pode ter certeza que alguém vai acabar tropeçando nesse caroço. E agora vamos para o caso específico do Brasil, que parece ter transformado a anistia em esporte nacional. Laudelino, o que você pode nos contar sobre essa tradição brasileira agora? Bom, o Brasil tem uma longa história de anistias. Na verdade, desde a independência, tivemos mais de 40 anistias até hoje. É quase uma tradição nacional, como o carnaval ou reclamar do governo. Peraí, Laudelino. Cara, 40? É sério isso, cara? 40? Meu Deus do céu, cara. Sim. Dom Pedro I já começou concedendo anistia aos envolvidos ali dos conflitos pela independência. Depois nós tivemos anistias para as revoltas como a Farroupilha, a Sabinada, a Balaiada. Praticamente toda a rebelião terminava com uma anistia. Então já que tem tanto, dá pra perdoar aquele 7-1 que ele tomou da Alemanha, então. Bom, durante a República, a tradição continuou. Naturalmente, Getúlio Vargas deu anistia aos revolucionários de 1930, depois que eles ganharam, né? Juscelino Kubitschek anistiou os militares rebeldes, né? E até João Goulart anistiou militares que haviam se revoltado. É uma tradição, né? Aqui surge até um padrão interessante, né? Porque tudo indica e tudo observa que a nossa sociedade ela não aprendeu a trabalhar outra forma de resolução de conflitos
que não seja a anistia. Parece então que temos defeito na República, que sempre nos levam para um conflito, injustiças, excessos e anistia. A anistia no Brasil ela se tornou uma válvula de escape institucional. É como se fosse mais fácil você esquecer do que resolver, mais fácil anistiar do que realmente enfrentar as causas desses conflitos políticos. Então a anistia no Brasil é mais tradicional que a receita de brigadeiro, no caso, né? Mas qual foi a última anistia, Laudelino? Conta pra gente. Em 1979, o presidente João Figueiredo sancionou a Lei 6683, conhecida como a Lei da Anistia, e ela beneficiou todos aqueles que cometeram crimes políticos ou conexos entre 1961 e 1979. Tá, Laudelino, mas afinal, quem eram esses anistiados? Vários grupos armados que explodiram pessoas, arrancaram pernas, cometeram assaltos a bancos, guerrilhas, sequestros, torturas e assassinatos. Pois é, a gente também não pode esquecer, por exemplo, o atentado do aeroporto de Guararapes em 1966, que feriu 14 pessoas e matou 2. Tá, mas deixa eu fazer aqui uma pergunta pra vocês dois, olha só. Nessa confusão toda que vocês falaram aí, não tinha ninguém com Bíblia, com algodão doce? Porque, pra mim, não parece que vocês estão falando de um crime político, parece que vocês estão falando do programa Cidade Alerta, cara. Eram ações de guerrilha urbana, rural, incluindo treinamento em Cuba e na União Soviética para a luta efetiva e armada. E tudo isso foi anistiado. E no fim, nós tivemos um total de 40 mil anistiados no Brasil. Sim, 40 mil. Entre esses 40 mil, vou citar alguns números aqui para vocês. 586 professores, 354 camponeses, 340 jornalistas e 217, vejam vocês, bancários. Não, peraí, como assim? 40 mil anistiados com a lei de 1979 e tem gente que acha uma ofensa anistiar a moça que usou um batom? É sério? Sim, e no final criou-se uma verdadeira desproporcionalidade por conta do 8 de janeiro. Por quê? Nós tivemos mais de 1.000 pessoas presas, vejam, e além disso, muitas outras processadas e pessoas que não tinham absolutamente nada a ver. Pessoas que estavam passando no local, e aí criou-se um novo crime, um novo típico, uma nova tipificação criminal no Brasil, que é quase um crime espiritual, O que é um crime espiritual? Não sei. Ah, claro, terroristas perigosíssimos que tinha lá. Imagina o estrago que uma vovó de 70 anos faz com um terço na mão. E no dia seguinte, ela ainda vai para acampamento? Meu amigo, isso é uma arma de destruição em massa, tu pode ter certeza. Só se for de demônios, né? E sabe o que é pior? Teve morador de rua que foi preso porque viu ali uma barraca e pessoas distribuindo comida. O camarada, numa situação miserável, foi lá e pediu a comida. Os patriotas, logicamente, deram a comida, E o cara foi preso. Teve o caso, por exemplo, de um cidadão que foi pintar uma casa em Brasília, pegou um ônibus no dia 8 de janeiro, pintou a casa de uma mulher em Brasília e na volta ele tomou um banho, vestiu uma camisa da seleção brasileira e foi voltar. Estava na rodoviária esperando o ônibus e teve a voz de prisão decretada. Seu crime? Vestir a camisa do Brasil numa rodoviária em Brasília. Acredite. Olha, vocês só esqueceram de mencionar o cachorro Caramelo que latiu para o STF, tá? Ele tá preso em Bangu 8, dividindo cela, sabe com quem? Com traficantes, meu amigo. É completamente desproporcional. Alguém que quebrou um vidro está recebendo uma pena maior do que um homicida. Mas há uma desproporção evidente em tudo isso. Porque quando se observa a anistia, por exemplo, ela parece que é favorável às pessoas que estão presas. No entanto,
É interessante a gente analisar e entender o que aconteceu naquele 8 de janeiro. E logo depois, observar todo o processo, inclusive a atuação do próprio judiciário, né? Porque eles sim, vejam, eles sim cometeram as maiores barbaridades nesse processo. Sabe o que é mais surreal? Muitos dos que foram anistiados em 79 hoje são contra anistiar os presos do 8 de janeiro. Não, e o pior é que se não bastasse apenas a anistia, porque eles não foram só anistiados, eles receberam indenizações. Sabe quanto que é o montante, segundo a comissão de anistia? Sim, do teu dinheiro, do teu bolso, querido contribuinte. Foram até agora 10 bilhões de reais pagos em indenizações. Acredite. E alguns receberam mais de R$1 milhão, e não por terem sido presos ou torturados, nada disso, mas por terem sido desligados da universidade ou perder o emprego. Não, peraí, eu não tô conseguindo entender. Se a anistia, ela é um ato do esquecimento, me explica, por favor, como que pode um anistiado de 1979 ele receber indenização? Ah, mas aí é a esquerda. É a esquerda, né? Os caras não podem ver uma oportunidade, uma brecha de mamar na teta do Estado. Eles não podem ver uma oportunidade. Opa, tem oportunidade de criar uma indenização e continuar vivendo do dinheiro do contribuinte? Vamos embora. Isso é a esquerda. E hoje o que nós vemos é vingança política travestida de justiça. Tempos estranhos, meus amigos aí do Brasil que ainda resiste. Tempos em que passar batom numa estátua é terrorismo. Abolição violenta do Estado com o uso de substância explosiva. Mas explodir verdadeiramente bomba em aeroporto foi resistência democrática. É isso por hoje. Se você chegou até aqui, meus pêsames, sua vida deve estar tão vazia quanto a coerência dos nossos políticos. Na próxima semana, se ainda estivermos em liberdade, voltaremos com mais um assunto e com as análises que ninguém quer ouvir e não vão ajudar você em nada. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e de colaborar com o canal Hipócritas. Como você sabe, nós estamos retornando com o canal Hipócritas e toda ajuda é importante, porque nós temos aí uma dívida grande para pagar e você tem que nos ajudar, colaborar com esse momento tão difícil que nós estamos passando no canal Hipócritas, tá bom? Conto com a sua ajuda, com o seu apoio, tá tudo aqui embaixo, é só você colaborar com a gente. Até a próxima, tchau!